sou a Rose, da Match IT, e hoje tem uma entrevista diferente. Diferente não, porque o tema tem sido bem até recorrente, mas a gente nunca falou sobre esse assunto aqui. O tema é RPA, e a nossa ideia é desmistificar a automação robótica de processos. Todo mundo fala RPA, 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 mas o nome da sigla, nem eu não tinha visto, ó, automação robótica de processos. E para falar sobre isso, o nosso especialista de hoje é o Cleiton Souza, que é fundador e CEO da empresa BDA Solutions. Tudo bom, Cleiton? Tudo bem, Rosê? Boa, Obrigado tudo pelo jóia. convite para estar falando um pouco desse tema, né? Ele está bastante alto, eu diria. Tem muitas empresas, muitos colaboradores das empresas, muitos profissionais buscando entender o que que é isso e o que que traz de resultado aí para as companhias. E eu também quero entender, e antes eu quero saber, quero que você me conte qual que é a sua especialização no tema. Me conta a sua experiência dentro dos temas de RPA, depois a gente já vai conceituar o que que é. Bacana. E como você comentou, eu sou fundador e CEO da BDA Solution, eu lidero a área comercial também da empresa. Nesses últimos 3 anos, eu diria que a gente vem estudando, eu particularmente venho estudando esse tema quase que diário, né? Quando a gente fala de RPA, primeiro a gente pensa em processo. Então, e quando a gente pensa em processo, a empresa ela é constituída através de processo. Se não tiver um processo, seja de uma nota fiscal, seja a admissão de um colaborador, seja um processo de onboard, seja um processo de venda. Olha, o processo, eu coloquei o processo aqui em N vezes. Bem, nesses últimos 3 anos, a gente vem se dedicado, eu venho me dedicado, a companhia vem se dedicando com colaboradores internos, com projetos sendo entregues e desenvolvidos, ou, enfim, eu diria que nesses 3 anos nós conseguimos sair do zero para vários projetos. Então, a gente acumulou uma experiência bem interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês nesses 40 minutos que a gente vai estar conversando. Muito bom. E você sabe que dizem que você fica especialista depois de 10.000 horas fazendo um negócio, né? Em 3 anos, com a dedicação completa, já deu muito mais de 10.000 horas, então eu quero ouvir o resumo da ópera aí. Vamos começar Bacana. contextualizando. Então, tem o nome, né? Automação robótica de processos. Você trouxe aí processos, mas o que que define? O que que é RPA, assim, para leigos? Olha, se a gente pegar exatamente o termo RPA, basicamente, eu tenho um processo repetitivo. Imagina que todos os dias eu tenho que buscar alguma informação na web, em algum site. Eu tenho um colaborador, ou mais do que, dependendo do porte da empresa, dependendo do processo, às vezes eu tenho 2, 3 profissionais executando essa tarefa repetitiva. Então, quando eu tenho essa tarefa repetitiva, dependendo da situação, eu posso automatizar, ou seja, eu posso criar um robô, posso criar um bot para que ele faça esse processo continuamente, seja no horário comercial, seja 24 horas. Então, se a gente pegar ao pé da letra, o conceito do RPA é esse. Porém, hoje, o RPA ele vai muito mais além do que só o processo repetitivo. Ele interage com outras tecnologias, com outros processos da empresa. E aí, a hora que eu queria saber como é que é o negócio, você para de falar, me deixa cheia de nervoso. Então, vamos lá. Se você me contar sobre essa conexão entre vários processos, por que que esse tema está tão em vogue hoje, né? Qual que foi a evolução recente, de repente, nesse próprio tema da integração, a conexão disso com inteligência artificial? Fala um pouquinho do histórico de evolução. Bacana. A gente percebeu que após pandemia, aonde as empresas passaram a trabalhar remotamente, quer dizer, foram obrigadas a ir para o home office, trabalhar remotamente, atender seus clientes remotamente, muitos processos aceleraram. Ou seja, eu diria que antes até mesmo do RPA, vem a transformação digital. Então, ou a empresa implanta processos digitais, ou a empresa para. Então, esse foi o ponto, diria, crucial da aceleração da implantação dessa automação robotizada, né, do RPA. Então, nós tivemos esse marco, né, pandemia. Pós-pandemia, eu diria que nós estamos vivendo já mais de um ano já pós-pandemia. As empresas colocaram nos
nos seus projetos, no seu foco, nos seus budgets, essa automação. Então, essa automação, de fato, eu diria, muitas empresas, né, aquelas empresas maiores que têm uma área de inovação, inclusive, a pergunta é de quem é o responsável pelo RPA, pela automação dentro das empresas? Está com TI? Está com a área de inovação? Está com os dois? Está com a área de processo? Dependendo do porte da empresa, e se tem uma área de inovação, a gente percebe que essa área, como ela traz muitos benefícios de produtividade, redução de custo e etc., quer dizer, passou a ser um match, ser um foco das companhias. E a área de inovação tem trazido a responsabilidade de buscar aonde eu posso melhorar a minha produtividade, ou seja, passou a mapear os processos internos e onde que se aplica. Aí vai até uma pergunta, né? Eu posso aplicar RPA em qualquer área, em qualquer processo? Depende. Então, essa é uma pergunta interessante. O RPA vai resolver tudo? Igual você colocou um pouquinho no início da última pergunta, como que ele se integra com outras tecnologias ou outros métodos, né? Então, eu misturei aqui várias coisas. O conceito do RPA, as possibilidades de aplicações, que eu não falei ainda, quem é o responsável dentro das companhias, o que é percebido que traz muita produtividade. Por outro lado, as empresas passam a mudar o seu método de trabalho. Então, eu fazia de uma forma, com RPA eu vou fazer de outra. Então, olha que interessante. A cultura a cultura não. A tecnologia é uma etapa que eu tenho que aplicar para fazer a automatização. Porém, eu vou mexer com inovação, eu vou mexer com cultura da empresa, eu vou mexer com resistências internas. Olha quantos paradigmas eu tenho que quebrar. Com novos métodos de trabalho, com novas formas de pensar. Então, se eu pensar, é fácil implementar RPA dentro de uma empresa? A resposta não é tão simples assim. Então, os decisores internos da empresa precisam querer. Os colaboradores precisam querer. As pessoas que estão lá no processo, no dia a dia da empresa, de fato, ela precisa querer fazer a coisa acontecer. Faz sentido isso que eu estou falando? Total. E você sabe que eu sou a pessoa da cultura, né? Então, eu sou a pessoa da cultura e do processo. Então, eu trago vocês que sabem de tecnologia bem para ficar nessa instigada. Na hora que você falou, são as pessoas, eu falo, sabia que tinha esse bichinho do outro lado da máquina. E me fala assim, já que depende, né, onde é que dá para implantar, o que mais tem sido buscado, assim, seja pelo líder de inovação ou por um líder de processos, né, já que várias pessoas podem disparar aí essa necessidade dentro da empresa, quais são os principais processos que as empresas têm buscado automatizar com RPA? Olha, responder à pergunta, quem vem buscando essas automações, né, internas? As empresas grandes é a área de inovação. As empresas num porte médio, por exemplo, é o usuário de negócio, é quem está ali operando no dia a dia. Isso é o que a gente vem percebendo ao longo do tempo. Quais processos que estão sendo colocados como prioritário, por exemplo? Aí a gente a gente percebe, né, requisições de compras, que é que é um gargalo nas empresas. Eu posso trazer até um case real. Então, você imagina uma empresa de um porte, eu só não vou citar o nome da empresa aqui, tá? Mas imagina que uma empresa de um porte, esse caso eu até posso, vou até voltar ao que eu falei, esse caso eu posso porque a gente criou um case, e esse case está divulgado no mercado. Então, a empresa que eu vou citar agora é a Vector, do grupo Bung. Então, o primeiro desafio que eles tinham, toda a requisição de compras era feita por e-mail. Então, quando você faz uma gestão por e-mail, você não faz gestão. Essa é uma verdade.
Então, se a pessoa Então sai você da... mata o ser humano, daí ele tem que pegar do e-mail, ele põe na planilha, depois ele esquece de pôr na Exatamente. planilha. Olha, Gente, olha, olha o processo que você tem. Quer dizer, esse é o processo de gestão que a gente percebe da maior parte das empresas. Então, esse é a principal dor. A segunda dor, eu posso implementar essa automação, essa de requisições de compras, e quando a gente fala de requisição de compra, compra seja de materiais, seja de serviço, seja de materiais diretos, que tem a ver com o negócio da empresa, seja com materiais indiretos. Então, basicamente, eu tenho 4 tipos de requisições. Ou eu assino, disponibilizo licenças para todo mundo, então imagina esse caso, é uma empresa de 200 colaboradores, ou seja, tem que ter 200 licenças do SAP, ou eu automatizo por fora. O que é automatizar por fora? E aí onde eu coloco, onde o RPA, ele começa a se integrar tanto em sistemas quanto em aplicativos. Então, quando a gente, por isso que eu digo que a gente não pode só pensar no RPA, a gente tem que pensar no processo, tem que pensar um pouco acima do RPA. E o RPA ele vai se integrando. Então, o que, que a gente fez? A gente desenvolveu um aplicativo que, de entrada das solicitações. A partir do momento que esse aplicativo foi desenvolvido, ou seja, eu tenho os dados sendo solicitados, eu tenho as requisições sendo solicitadas. A partir daí, passa por uma aprovação. Então, eu posso, por exemplo, estar criando um Kanban de aprovação e etc., ou estar colocando no Planner, enfim, tem diversas maneiras. Nesse caso, a gente colocou no Planner. Ou seja, eu vou aprovando e cada aprovação vai passando para a etapa seguinte. Aí eu já estou falando de automação, aí eu já estou falando de RPA. Posso parar aí, ou seja, foi aprovado, chegou para a área de compras e a área de compras pode estar colocando dentro de um SAP. Ou eu posso criar um segundo robô para que o robô coloque a requisição diretamente dentro do SAP e gere um pedido de compras. Enfim, veja e que só para refletir nesse processo que você está ilustrando, você tem um ganho de redução de licenciamento, tem um ganho de experiência do usuário, porque ele não gosta de entrar lá no Ariba, tal, ele usou um sistema que ele já estava mais acostumado com usabilidade, sem perder o que é bom do processo, que é a rastreabilidade, o registro. é isso aí. E a partir daí eu tenho um processo de fato digitalizado, né? Eu não tenho mais o processo na mão do colaborador, porque quando você faz o processo por e-mail, na verdade, não tem processo nenhum, tá? Tá ligado a quem está fazendo a gestão é o colaborador que está sentado naquele momento. Se ele sair da empresa, acabou tudo. Perdeu o histórico, ninguém sabe o que aconteceu de fato com aquela requisição. Então, esse é um exemplo, a requisição de compras, mas a gente percebe, por exemplo, o RH trazendo bastante necessidade para automação, segurança do trabalho, vou até trazer algumas áreas que normalmente as pessoas não olham muito. Treinamento, ou seja, dentro do RH, dependendo do porte da empresa, eu tenho uma área específica de treinamentos, eu tenho treinamentos específicos de PCMSO, que tá ligado na lei, né? Quer dizer, eu tenho que certificar o meu profissional, ele tem que fazer um treinamento, tem que fazer uma prova, e essa prova tem que gerar um registro. Como que é hoje? Faço no Excel, mando a prova, ele faz um simulador, uma simulação, da simulação sai a nota, da nota emite a prova em papel ainda, muitos a gente ainda percebe que é em papel, ele faz a prova, manda para a gerência ou a coordenação direta, digitaliza, manda para a área de treinamento, olha a etapa. Esse caso específico da digitalização da certificação é o que a gente está desenvolvendo numa empresa de energia. Você imagina o ganho que eles vão ter. Eles até, quando nos contataram, eles falaram, olha, procurei isso no mercado, eu não achei nada pronto. Então, interessante, quando a gente pega os processos transacionais da empresa, você tem lá boa parte dentro do RP. Porém, o RP, ele trata muito de nota fiscal, faturamento, emissão de nota e etc. Quando a gente vai para processos específicos, muitas vezes não tem nada pronto.
e a empresa ela quer personalizar de acordo com o processo que ela desenvolveu interno. E aí onde entra o RPA e o aplicativo trabalhando juntos. Eu já Não, misturei eu um monte de imagino coisa, né? tanto de coisa, porque você pega, quando não está na cadeia de valor direta, né? O insumo, a transformação, a entrega para o cliente, coisas que são internas. Até imaginando reserva de sala, pedir coffee break. Tô pensando no marketing, que foi a minha última atuação mais direta, né? Mas tem um tanto de aprovação de prioridade. Gente do céu, tem um tanto de coisa que não está Muito, nessa cadeia core, né? E o não, RP nunca vai olhar para isso. não É bem vai. legal. Sabe o que eu queria saber? Você me falou até de conexão com aplicativos e tal, mas você não me falou de analytics. E eu sei que a BDA tem 3 anos aí de RPA, mas tem uns bons 30 aí quase de analytics. Como é que essa mistura acontece? Analytics Boa. com RPA? É, eu vou voltar um pouquinho, né? Pegando esse caso da certificação, ou melhor, da requisição de compras. Então, tudo começa por um formulário que eu tenho que preencher solicitando. Aplico o RPA ali para entregar isso para um RP ou qualquer outro sistema. Porém, tudo que está acontecendo aqui, isso está caindo, está gerando uma base de dados, uma base de conhecimento. E aí onde entra o Analytics. Então, eu quero saber quantas requisições de compra foram solicitadas. Quem são os departamentos que estão solicitando? Quais os valores que estão sendo requisitados? Posso automatizar e posso trazer isso para o Analytics também, um ranking de propostas. Se é uma requisição de compras, dependendo da empresa, eu tenho no mínimo 3 propostas, eu posso estar criando um ranking e um histórico de análise desses principais fornecedores. Olha que interessante. Eu uno o aplicativo que faz parte da transformação digital, automatizo o meu processo com RPA e entrego para o Analytics para tomar decisões. Então, essa interação entre os três, eu até completo, né, o que você falou, a gente já tem experiência, a gente nasceu do Analytics, mas a gente percebeu essa necessidade, essa demanda do mercado e passamos a trazer dentro do junto com o Analytics essa parte de automação. Eu diria que a gente sobe para um nível. Quer dizer, hoje a BDA não fala mais só de analytics ou de RPA, mas de transformação digital. Então, o nosso objetivo é acelerar a transformação digital das empresas trabalhando nessas 3 camadas. Legal. Você sabe que eu lembro um dos meus. Eu não venho de TI, mas eu também já te contei essa história. Aí eu estava na fábrica, eu vim engenheira de alimentos, estava na fábrica lá implantando um sistema de controle estatístico de processo. Então tinha que medir sal, umidade do O CEP, famoso o CEP. famoso CEP. E aí era cartinha de papel, colega. Marca aqui o pontinho, faz a retinha, tá. Isso aqui não faz nenhum sentido fazer manualmente hoje em Não. dia, né? Você coloca lá um sensor, umidade, sal, e a cartinha vai saindo normal, já dá um alarme, porque o RPA, a gente falou alguns exemplos também, que são em processos administrativos. Mas esses processos de suporte à qualidade também super cabe, né? Sim. Na verdade, você pode ter um IoT, ó, já vou trazer o IoT aí para Ó, o processo, quer dizer, você pode ter um IoT ali, um sensor, gerando essa base de dados, gerando essa base de dados, armazenando em algum lugar. Posso estar criando um RPA para buscar essa base de dados, trazer isso para uma plataforma. Olha, eu já vou desenhar o processo mais ou menos, quase uma proposta já. Tem um IoT, crio um RPA, busco esse dado, coloco isso na nuvem, num Data Fabric, por exemplo, ou em alguma nuvem X do mercado, coloco isso num fluxo de analytics, gerando com um modelo matemático e fazendo análise preditiva lá na ponta, entregando uma análise, seja preditiva, seja uma análise estatística, enfim. Aí você fala, poxa, mas isso é complexo, isso é muito caro. Então, será que é caro mesmo? gente, cara, era treinar 50 pessoas por turno para fazer isso na mão. Daí, cadê o Exato. papel? A pessoa do turno não marcou o ponto. Aí você tinha que contar 4 pontos, subir no ponto do meio, já não tem. Era muito mais caro.
Exatamente. Eu faço uma conta rápida, eu não vou falar de valores, mas hoje a gente consegue implementar machine learning com, com 30% do custo mensal de um colaborador de analytics. Então, só por aí já dá para... Você fala, poxa, mas é possível? É, e já foi muito mais caro. E dependendo da empresa, se ela tem não quero investir em tecnologia, eu posso estar trabalhando com tecnologias open source. Então, sim, tecnologia existe, está aí para ser usada, né? Com certeza. E vamos falar da extrapolação disso, né? Você já falou, existe, já foi mais caro, agora é mais barato. Isso é exponencial, né? Se a gente tentar elocubrar aqui um exercício de futurologia para daqui 5, 10 anos, onde é que você vê a solução RPA, né, e suas integrações, reformulando as indústrias, criando novos modelos de negócio? Para onde estamos indo? Perfeito, uma boa pergunta. Se a gente voltar um pouco no tempo, já se fala de automação há muitos anos, principalmente com a fábrica 4.0. Porém, quando a gente ia para os escritórios, né, já não se falava tanto. E a automação ela chegou dentro dos processos do escritório, né, para trazer produtividade, redução de custos, etc. Como que a gente vê daqui para frente, né? Eu diria que a gente pode falar isso até dentro de 2, 3 anos, né? Nem 5, mas talvez num espaço de tempo muito mais curto. A gente acredita que isso vai acelerar muito rápido, principalmente com a inteligência artificial. Hoje, com a inteligência artificial generativa, né, podemos dar o exemplo do chat GPT, que está até na televisão aberta, né, se a gente ligar em algum canal da televisão aberta, está se falando nisso, né, então isso até ajudou a popularizar um pouco dessa tecnologia. Então, assim, é o mundo inteiro desenvolvendo alguma coisa para esse criando novas inteligências artificiais e etc. Então, a gente acredita que isso vai acelerar bastante. Tem a questão das soluções, das tecnologias para RPA no code, low code, que isso tem ajudado a democratizar o uso dentro das empresas e também dentro das empresas especializadas, né, como nós. Então, a gente até avalia o perfil de profissional, né? Qual que é o perfil de profissional para trabalhar com esse tipo de tecnologia? O que ele precisa aprender? Será que é só o profissional que tem formação de tecnologia? A gente percebe que não. A gente tem até um caso dentro da empresa que a formação da profissional é jornalismo. E ela se interessou, muito curiosa, se interessou, participou de mulheres negras na Microsoft, ela foi selecionada, hoje ela trabalha conosco. Eu nem pedi autorização dela para falar disso, mas faz parte, né, do processo até de diversidade nossa. Ela passou nesse processo, ou seja, uma profissional com formação de jornalismo desenvolvendo automação. Então, a pessoa que é curiosa, gosta de processo, a gente entende que o RPA é menos tecnologia e muito mais entender de processo. Muitos clientes, inclusive, quando vêm nos buscar, vêm nos consultar, não tem muita clareza do que é e do que vai ser automatizado. E a gente fala, não, a gente tem que fazer um discover desse processo, a gente precisa entender esse processo. Então, não basta só conhecer de tecnologia, né? Você tem que detalhar o processo e aí é onde a gente vai automatizar. Então, voltando, né? Esses 3, 10, 5 e 10 anos, isso vai crescer exponencialmente, pode ter certeza disso. Não tem como demorar para começar, né? Que nem quando a gente Não, falava, lembra não, da internet de escada? Agora você já nem consegue mais viver sem internet, né? Tipo, não, automação é a mesma coisa. exato. E Cleiton, você citou alguns desafios, né? Você falou, começa por onde, tem que fazer um discovery, não é só a tecnologia, tem a cultura, enfim.
me traz um pouco mais, assim, da sua experiência prática de quais são esses desafios na hora de implementar, ou mesmo de escalar, né? Já tenho o básico, mas quero dar um outro passo. E quais seriam as melhores práticas para mitigar esses desafios e superar isso? O principal desafio é realmente entender o processo. É fazer a gente, como eu comentei, né, a gente usa um processo de discovery, ou seja, aonde eu mapeio o meu processo atual, avalio o que é possível ou não automatizar. Então, por exemplo, a semana passada eu peguei um fluxo de uma empresa que nos enviou, eu identifiquei no fluxo que, da forma que está escrito, e se aquilo que está escrito reflete ao processo, não dá para automatizar. Então, se a pergunta é, eu consigo automatizar tudo? A resposta é não. Mas um dia eu vou poder automatizar tudo? Depende. Então, eh, as empresas talvez vão ter que mudar o seu processo de trabalho. E esse é uma coisa que está se falando muito, né? As empresas vai ter que mudar a sua forma de trabalhar. Então, se eu quero automatizar, você vai ter que mudar. Aí entra a cultura. Eu quero mudar? A mudança, quando eu falo de pessoas, nem todo a mudança é essa mudança mais difícil, né? Às vezes eu não quero mudar. Nós tivemos um caso a esposa de um dos colaboradores. Eles criaram uma competição interna, aonde eles pediram para todos os colaboradores listarem coisas que poderiam automatizar. Qual foi a primeira resistência de muitos colaboradores? Não vou falar o que pode ser automatizado, senão eu vou perder meu emprego. Mas, colega, alguém vai descobrir, olha, não dá para Isso. se esconder. Essa Sinto muito. segunda, esse seria meu segundo comentário. Se você não fizer, alguém vai fazer, pode ter certeza. Então, se a empresa está buscando inovação, a recomendação que eu tenho é saia na frente, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Essa é a verdade. Esse é o mercado, essa é a realidade do Uma mercado, né? ótima dica. E esse joguinho de traz a lista, quem traz a lista maior, ó, já ganhou um destaque e também já vou adotar de sugestão, hein? Olha só, dentro disso a gente desenvolveu um aplicativo que a gente chama de Inova App, para que todo mundo tem boas ideias da empresa, mas a pergunta é, aonde ficam essas ideias, onde ficam cadastradas? A ideia de um colaborador pode virar um processo, então a gente criou um aplicativo para uma empresa onde todo mundo pode registrar a sua ideia, colocar o documento, caso desenvolva algum material, e isso passa para um nível de aprovação. Olha aí, ó, a automação fazendo parte da inovação. Sensacional. Com essa experiência toda que você tem vivido, né? O que mais que a BDA agrega? Né? Qual que é o diferencial? Assim, tem o tempo, tem esse olhar sobre as pessoas, o conhecimento de processo. É bastante diferencial já, mas eu sei que tem um temperinho que só vocês têm. Conta mais. Olha, a gente traz o diferencial do negócio. Então, a gente tem alguns segmentos que nós somos especialistas. Eu posso ser modesta à parte, a gente conhece muito bem dos processos, então, do negócio e dos processos. Um deles é farmacêutica, por exemplo. A gente acumulou essa experiência, como a gente trabalha com serviço, essa experiência também está muito na cabeça dos nossos colaboradores. Então, a gente tem hoje uma profissional que lidera nosso time de serviço, ela tem uma experiência gigantesca nesse segmento farmacêutico. Não é só o segmento farmacêutico, mas esse é um deles. O farmacêutico, a gente entende a dor que eles têm e como resolver. Então, essa pimenta, essa fórmula da Coca, enfim, a fórmula da BDA, esse a gente não diz, mas ele está ligado ao negócio. Então, assim, a gente conhece as dores que o mercado possui. Então, eu vou dar um exemplo real. Eu tive uma reunião com um diretor de uma grande empresa farmacêutica, e a resposta, até escrevi aqui para não esquecer.
A resposta que ele deu quando a gente fez um feedback, isso foi quinta-feira agora. Ele falou: o que vocês desenvolveram foi revolucionário. Nós reduzimos de uma semana que eles demoravam, que o colaborador de vendas demorava, levava para apresentar uma proposta para alguns minutos. A pergunta é, poxa, mas como que vocês fizeram isso? A gente automatizou a apresentação, a simulação de vendas. Então, nós criamos um aplicativo aonde o colaborador de vendas, o gestor de vendas, ele pode simular cenários na frente do cliente, baseado no que esse simulador ele envolve tudo, envolve analytics, envolve automação, envolve a parte do aplicativo, porque eu olho os dados do passado, baseado no histórico de vendas daquele distribuidor, simulo o que ele pode ter de redução de custo do medicamento para frente, nos próximos 12 meses, eu posso determinar o período, e eu olho também, eu trago uma base de dados de preço da região daquele distribuidor. Então, olha quantas variáveis eu tenho. Foi talvez um dos processos mais complexos que a gente automatizou. Mas a palavra revolucionário, ele já resume o que eu gostaria de ouvir e estou passando aqui para você. Ah, sensacional. Não, e não à toa, né? Porque isso deve ter trazido, do ponto de vista de eficiência de pessoal e resultado comercial, números brilhantes, né? Não posso E abrir aqui, mas de fato trouxe. legal. E Clayton, para vocês o match ideal, assim, são tech buyers da indústria farmacêutica só, são só empresas grandes ou não? É mais um perfil cultural, um perfil de área de atuação? Quem que é o match ideal aí para BDA? Boa. A gente hoje tem condições de atender aos 3 níveis de empresa, né? Seja a empresa pequena, a empresa média, a empresa grande. A empresa média para grande é o nosso match ideal. Por quê? Devido à prioridade que as empresas colocam nesse tipo de solução, eu diria, de inovação. Não que a empresa pequena não tenha condições, tem. Hoje as tecnologias permitem fazer isso, disponibilizar condições para uma empresa pequena também automatizar seus processos. Mas o nosso posicionamento hoje está na média e na grande. Quando a gente fala do segmento farmacêutico, que foi o exemplo que eu dei, não tem farmacêutica pequena, todas são grandes. Pela complexidade da indústria e pelo investimento necessário que a indústria tem. Mas quando eu vou para uma média, por exemplo, eu posso ir para a gente tem um caso de uma empresa média, de pequena para média, que está lá em Aracaju, em Sergipe, que a gente automatizou um processo até interessante, que é um mesmo muito parecido com o da Vector, que é a partir de requisição de compras. Então, eu posso ter um projeto pontual ali, spot, a gente tem condições de atender? Temos. Então, se gostou desse bate-papo, já conseguiu, que nem eu, que você sabe que eu sou a louca de querer automatizar coisa, né? Então, já queria até automatizar a linha de salgadinho de CEP lá de 15 anos atrás, essa conversa. Então, se as pessoas estão tendo ideias, eu já tenho a minha listinha aqui de desejos que eu quero automatizar, pelo menos dá para bater um papo com vocês e entender se dá match. Com certeza. Pode chamar a gente marca um bate-papo rápido, de 30 minutos, eu tenho certeza que alguma coisa a gente vai sair daí. Boa. E você citou várias vezes o case da Vector, eu vou deixar o link também no blog, que deve estar aqui embaixo, em algum lugar, para o pessoal também conferir mais detalhes dessa história. Bacana. Cleiton, muito obrigada, é sempre super bom bater um papo contigo. Faz tempo que a gente não se vê aí, né, pessoalmente, Verdade. mas pelo menos virtual é bom saber das novidades. Fico bem feliz com essa conexão de RPA com Analytics. Acho que é uma mistura que tem tudo para seguir dando ainda cada vez mais certo exponencialmente. Muito obrigada pela generosidade de compartilhar seu conhecimento com a gente e sucesso para ti, para a BDA e para os clientes que estão automatizando aí seus processos.
Obrigado aí pelo convite. Conte conosco para trazer inovação, para trazer novas ideias, para trazer conteúdo também, né? É isso. Conte com a BDA Solution, comigo também. Quiser bater um papo, pode me chamar aí no LinkedIn. Tô aberto aí para a gente conversar. Arrasou. Tá Até a bom? próxima. Obrigado, viu? Valeu. Tchau, tchau. Valeu.